Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 9 de abril de 2022. Tem algumas paróquias que faz o chamado Rito das Trevas. Essa celebração é feita aí na sua paróquia? Como é que é? Você já participou, já viu alguma vez? Conte aí para mim nos comentários. Eu quero saber se você faz aí na sua paróquia. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos seres humanos, e nesta quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Amém. João capítulo 11, versículos de 45 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje relata a parte final do longo episódio da ressurreição de Lázaro em Betânia, na casa de Marta e Maria. A ressurreição de Lázaro é o 7º sinal, milagre, de Jesus no Evangelho de João. E é também o ponto alto e decisivo da revelação que ele fez de Deus e de si mesmo. A pequena comunidade de Betânia, onde Jesus gostava de ser acolhido, reflete a situação e o estilo de vida das pequenas comunidades do discípulo amado no final do 1º século na Ásia Menor. Betânia significa casa dos pobres. Eram comunidades simples, de gente pobre. Marta significa senhora, uma espécie de coordenadora. Uma mulher coordenava a comunidade. Lázaro significa Deus ajuda. A comunidade pobre esperava tudo de Deus. Maria significa amada por Yahvé. Era discípula amada, imagem da comunidade. O episódio da ressurreição de Lázaro comunicou essa certeza. Jesus é a fonte da vida para as comunidades dos pobres. Jesus é a fonte de vida de todos os que nele creem. Após a ressurreição de Lázaro, vem a descrição da repercussão deste sinal entre o povo. As pessoas estavam divididas. Muitos dos judeus que vieram a Maria ao ver a ressurreição de Lázaro creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Este último o denunciou. Para entender essa reação de uma parte da população,
É preciso perceber que metade do povo de Jerusalém dependia completamente do templo para viver e até sobreviver. Por isso, dificilmente teriam apoiado um profeta desconhecido da Galiléia que criticava o templo e as autoridades. Isso também explica por que alguns estavam dispostos a serem informantes das autoridades. A notícia da ressurreição de Lázaro aumenta a popularidade de Jesus. Por isso, os líderes religiosos convocam um conselho, chamado Sinédrio, a autoridade máxima para discernir o que fazer. Porque este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos fazer isso, todos acreditarão nele, e os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Eles tinham medo dos romanos, porque no passado, desde a invasão romana em 64 a.C. até o tempo de Jesus, foi demonstrado muitas vezes que os romanos reprimiam violentamente qualquer tentativa de rebelião popular. Confira, por exemplo, em Atos, capítulo 5, versículos de 35 a 37. No caso de Jesus, a reação romana poderia ter levado à perda de tudo, inclusive do templo e da posição privilegiada dos sacerdotes. Para isso, Caifás, o sumo sacerdote, decide: é preciso que um homem morra pelo povo do que uma nação inteira perecer. E o evangelista faz este belo comentário, mas ele não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não apenas pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Assim, a partir deste momento, os líderes, preocupados com o crescimento da autoridade de Jesus e motivados pelo medo dos romanos, decidem matá-lo. E uma chave para entender o sétimo sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava doente. As irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Aquele que você ama está doente. Jesus responde ao pedido e explica aos discípulos: esta doença não é fatal, mas é para a glória de Deus, para que por ela o Filho de Deus seja glorificado. Foi apenas fé na ressurreição no fim dos tempos e não na ressurreição presente na história aqui e agora. Esta antiga fé não renovou a vida, porque não basta crer na ressurreição que acontecerá no fim dos tempos, mas é preciso crer na ressurreição já presente aqui e agora, na pessoa de Jesus, e aqueles que creem em Jesus. Mesmo sem ver o sinal concreto da ressurreição de Lázaro, Marta confessa sua fé: creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é preciso crer na ressurreição já presente, aqui, neste momento, na pessoa de Jesus e naqueles que creem em Jesus. Sobre eles, a morte não tem mais poder, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus ordena que a pedra seja removida. Marta reage: Senhor, já cheira mal, porque tem 4 dias. Novamente, Jesus lança o desafio, pedindo para crer na ressurreição aqui e agora, como sinal da glória de Deus. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Eles retiraram a pedra. Diante do sepulcro aberto e diante da incredulidade do povo, Jesus vai ao Pai. Em sua oração, ele primeiro agradece: Pai, eu te agradeço, porque me escutaste. Eu sei que tu sempre me escutas. Jesus conhece o Pai e confia nele, mas agora ele pede um sinal por causa da multidão que está reunida ao seu redor, para que possa crer que ele, Jesus, é enviado pelo Pai. Então ele grita alto: Lázaro, saia! Lázaro sai. É o triunfo da vida sobre a morte, da fé sobre a incredulidade. Um lavrador comentou: cabe a nós remover a pedra e a Deus ressuscitar a comunidade. Tem gente que não sabe tirar a pedra e por isso sua vida não tem vida. E para nós que agora nos preparamos para a grande Semana Santa, é preciso crer na ressurreição não apenas que vai acontecer no final dos tempos, mas a ressurreição que nos é proposta todos os dias da nossa vida pelo Cristo Salvador da humanidade. Santo Acácio. Santo Acácio nasceu no século V, foi bispo e confessor de Amida, no Iraque.
A palavra Cássio significa aquele que não tem malícia. Acácio viveu sempre o dia presente e nunca preocupou-se em remoer o passado nem ansiar o futuro. Em 419, o imperador Teodósio o enviou como bispo embaixador para o reino persa. A tarefa era promover um concílio entre os persas para discutir sobre a heresia nestoriana, que negava a divindade de Jesus. Acontece que, estando Acácio na Pérsia, estourou uma guerra entre bizantinos e persas. Os prisioneiros de guerra eram tantos que não havia comida para alimentá-los. Diante dessa realidade concreta, Acácio começou a vender os vasos sagrados e outros objetos da sua igreja para resgatar os prisioneiros. Estes, reconhecendo a bondade de Acácio, fizeram-se cristãos. Acácio morreu com fama de santidade, depois de governar com muito zelo a sua igreja no reino dos persas. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste Santo Acácio, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha, desejo a você uma frutuosa Semana Santa. Até amanhã.